uma oração. Papai do céu, obrigada por esse dia, obrigada por esse alimento, que esse coronavírus vai embora logo e que nós amamos, Senhor. Nós amamos o Senhor e sabemos que somos uma família. Em nome de Jesus, amém. 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 Bom dia, igreja. Nós estamos ansiosos para nos encontrar de novo. Vai, Davi. Bom dia, igreja. Estamos aqui. Beijo, tchau. Sei que é um momento difícil para todos, né? Estamos isolados, com saudade, mas acreditamos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E que esse momento vai passar e que esse tempo possa ser um tempo de aprendizagem e de recomeços e de uma nova estação na nossa vida. Pra gente e pra vocês também. Você, papai. A saudade é grande e o nosso desejo é que em breve a gente esteja junto aí, em comunhão, compartilhando aí com a presença de todos os irmãos e amigos, tá bom? Recebam o nosso abraço. Nosso abraço. Olá, meus irmãos, muito bem-vindos ao culto da Igreja Batista Memorial de Jacarepaguá. É um privilégio ter você aqui com a gente, mesmo que virtualmente, aqui no nosso canal do YouTube, e a gente vai ter um tempo maravilhoso juntos. Vamos adorar, louvar ao Senhor, depois de uma semana intensa. Talvez você tenha trabalhado muito, talvez você tenha estudado online com as suas crianças, talvez você esteja aí um pouco sozinho, desolado, mas esse é o tempo para a gente parar tudo que a gente está fazendo e se concentrar no Senhor. Portanto, não é hora de mexer no celular, de fazer comida, de fazer outras coisas. Fica bem aí de frente para o seu celular, para o seu computador, para a sua televisão, e nós vamos adorar ao Senhor juntos nesse dia que o Senhor nos deu, tá bom? Então, vamos cantar juntos, vamos cantar bem alto, bem forte para o seu vizinho ouvir, e continua mandando mensagens aí no chat, canta junto com a gente no chat para a gente adorar o Senhor juntos. Vamos lá? Vamos adorar. Saudade hoje para louvar a Deus junto com as crianças. Nosso Deus é um Deus grandão. Vamos lá, hein? 1, 2, 3. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Maior que um arranha-céu, mais profundo que o submarino. Maior que o universo e mais de tudo que eu sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Novo. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Maior que um arranha-céu, mais profundo do que submarino. Maior que o universo e mais de tudo que eu sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Estou bem em suas mãos. Estou bem em suas mãos.
amigos, irmãos, tudo bem com vocês? Quero te convidar agora a se levantar, sair do sofá, sair da cama. Vamos louvar a Deus juntos, de todo o nosso coração, toda a nossa força. Ele mudou a nossa vida, nos deu esperança. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, e no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. As palmas, vamos lá. Vamos lá com toda a força. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer te pertenço, a Deus toda a honra e toda a glória. Ele mudou nossa vida, ele mudou nossa história. Beijo. Graça e paz, meus irmãos. Agora a gente vai continuar, na verdade, a nossa série de mensagens dentro do livro de Atos. Esse é um momento muito importante para a gente deixar o Espírito Santo falar com a gente abrir o nosso coração para que a voz dele seja a voz que penetra dentro do nosso coração e das nossas mentes. Como você sabe, a gente está numa série de estudos no livro de Atos. Se você está chegando agora aqui assistindo esse culto pela primeira vez aqui na nossa igreja, você tem vários vídeos aqui no nosso canal do YouTube que você pode acompanhar essas mensagens de Atos aqui no nosso canal. Bem, o texto de hoje, eu quero pedir para você pegar a sua Bíblia aí na sua casa, abrir no seu celular. O texto de hoje é Atos capítulo 17, nós vamos ler do versículo 16 até o versículo 34, que é um texto simplesmente sensacional de um episódio que aconteceu com o apóstolo Paulo, e a gente vai ler juntos então. Já abriu aí no seu celular, está com o seu caderninho, com a sua caneta, para você fazer as anotações e você ruminar, sabe aquilo? Você lembrar durante a sua semana, marcar com letras grandes aí, com o seu marca-texto, para você se lembrar dessa palavra que vai ser falada hoje. Vamos lá juntos então? Atos 17, a gente vai ler do 16 até o versículo 34. Vamos lá? Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus,
bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começavam a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram a uma reunião do Areópago, onde lhes perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a vida a todos, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que todos os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Vamos orar? Senhor Jesus, nós colocamos o nosso coração diante de Ti, diante da Tua palavra, para que o Teu Espírito abra os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos para ouvir aquilo que o Teu Espírito quer comunicar à Tua igreja nesse dia. Te entregamos, Pai, e nos consagramos a Ti. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, esse texto ele é um texto fantástico, um texto belíssimo, de muita expressão e de muita informação que a gente pode tirar e aprender aqui das Escrituras Sagradas através do nosso querido Paulo. Na semana passada, no culto da semana passada, nós vimos com o pastor Jonathan sobre Paulo e Silas ali em Bereia. Nós vimos um povo muito dedicado às Escrituras, a conhecer, a se aprofundar. Nós sabemos que Paulo, junto com Silas e Timóteo, estão numa viagem missionária, já passaram por tantas cidades, já conheceram tantas pessoas. Muitas pessoas se converteram, entregaram sua vida para Jesus, entenderam sobre o seu sacrifício, sobre a ressurreição. E nesse momento, Paulo está sozinho ali em Atenas. Ele, devido a tudo que aconteceu ali em Bereia, Paulo seguiu direto para o litoral, para Atenas, e Silas e Timóteo estavam indo a caminho de Paulo para depois encontrar com eles. Bem, essa Atenas que a gente está falando, que o texto está falando aqui, é exatamente essa mesma Atenas que a gente conhece, a Atenas da Grécia, aquele lugar incrível, aquele lugar super bonito, aquele lugar onde a Grécia em si, como país,
foi o berço de muitos pensadores, Aristóteles, Platão. Dali, daquele país, daquela estrutura, daquela cultura, saíram diversos pensadores antes desse tempo aqui, inclusive, que perpetuaram seus pensamentos, a sua forma de ver o mundo, a sua cosmovisão para muitos países do mundo inteiro que reverberam até hoje. Muita gente ainda tem os mesmos pensamentos desses pensadores que saíram aqui dessa região do mundo, do pensamento grego, da filosofia grega. E ali estava Paulo. Bem, para a gente começar a pensar e aprender mais sobre esse texto, eu queria que a gente pensasse de diferentes maneiras sobre o que aconteceu ali, quais foram as impressões que Paulo teve. Bem, primeiro eu quero falar sobre o que Paulo viu. Quando Paulo chegou ali naquela cidade, uma cidade efervescente culturalmente, o berço do pensamento que se espalhou por várias regiões do mundo inteiro, ele viu não apenas a beleza. A Grécia tinha todos os seus deuses, todos os seus grandes monumentos, palácios, uma estrutura arquitetônica belíssima. Quando Paulo entrou ali, foi isso que ele viu. Até hoje, quando você vai até a Grécia, você pode ir até o Parthenon, você vai ver uma grande área da cidade preservada ali na Acrópole da Grécia, ali na cidade de Atenas. Bem, ele não viu apenas a beleza dos grandes templos de uma cidade muito desenvolvida, de uma cidade muito famosa, muito falada no mundo inteiro, mas ele viu a idolatria. Por onde se olhava naquela cidade, haviam templos e deuses, e estátuas e imagens por toda a parte. Disse que naquela época a própria estátua da deusa Atena tinha uma lança com a sua ponta dourada que se podia enxergar a muitos quilômetros de distância, inclusive. Ou seja, provavelmente era uma imagem muito grandiosa. Alguns pensadores estudiosos dizem que era mais fácil acharem-se deuses por ali, imagens e templos, do que achar um homem. Olha o que se dizia dessa cidade. Bem, as imagens não eram simples, eram imagens lindas, imagens suntuosas, assim como os templos que a gente encontrava, que Paulo se deparou ali. Ele se sentiu, de certa forma, oprimido de tanta informação, de tantos templos, de tanta idolatria que era dedicada ali. E mais do que isso, eram muitas pessoas dedicadas a fomentar, a manter essa idolatria funcionando, uma idolatria vívida ali naquele espaço. Então, Paulo chegou ali e ele viu uma grande arquitetura, uma grande cidade, uma estrutura lindíssima, mas ele viu que aquele povo estava submerso sobre uma grande quantidade de ídolos por todo lugar. Número 2, o que Paulo sentiu quando ele chegou ali? Ele viu uma grandiosidade, ele viu muita idolatria. Mas o que Paulo sentiu? Paulo chegando ali, ele, de certa forma, o texto vai dizer pra gente que Paulo ficou profundamente indignado, é o que diz o versículo 16, ao ver essa cidade cheia de ídolos. Bem, isso despertou em Paulo uma grande agitação. A minha versão, ela diz essa palavra, inquietação. Ele ficou indignado, essa é a palavra que diz a minha versão. Ele não se conformou, o quanto que se dedicava a tantos ídolos diferentes, o quanto que se dedicava a tanta idolatria por todas as partes de onde se olhava naquela cidade. Ele era como ele se reconhecesse naquele povo ali, olha, esse é um povo completamente idólatra que não adora o Deus verdadeiro. E isso causou muita indignação, causou muito desconforto. É aquilo que alguns podem chamar hoje em dia de santa indignação, mas o verbo utilizado ali por Lucas para descreve uma agitação parecida com a da epilepsia, só para a gente tentar visualizar fisicamente, não que ele tenha tido um ataque epilético, mas esse incômodo de ver tanta gente dedicada. Mas isso eu também posso, eu me lembro de quando eu fui à Índia e o país é cheio de templos das mais diversas religiões diferentes. O que é muito difícil encontrar na Índia, em qualquer cidade, é uma igreja. Mas os templos hindus, budistas e sikhs e de várias outras religiões, porque a Índia é o berço de todas essas religiões, eles estão espalhados por toda parte.
e as oferendas entregues e dedicadas aos deuses hindus, que são mais de 1 milhão de deuses por todo o país, dentro de uma só religião, isso você vê por toda parte. Você vê na beira dos rios, você vê nos templos, você vê nas portas das casas, você vê dentro das casas. São altares erigidos e deuses construídos por toda parte. Foi assim que eu me senti quando eu estava lendo essa passagem. Eu me lembrei de quanta idolatria eu vi quando eu cheguei na Índia, não apenas numa cidade, mas naquele país. Era uma indignação profunda, uma ira, um desgosto, porque o Deus verdadeiro não era adorado naquele lugar. Bem, o que Paulo fez? Paulo viu, Paulo sentiu, o que ele fez quando ele chegou ali? Bem, toda essa indignação que Paulo sentiu fez ele não simplesmente quebrar as imagens ou vandalizar os lugares ou se rebelar e bater boca com as pessoas. Não. Ele teve muitas conversas, a gente vê isso no texto, que ele começava a discutir com os judeus e com os gregos tementes a Deus na sinagoga. E essa discussão não é um bate-boca, não é um debate, mas um debate, sim, saudável, uma conversa, porque ele trazia uma boa nova. O que Paulo fez? Paulo decidiu compartilhar com aquele povo, tanto com os judeus, quanto com os judeus convertidos, e mais para frente a gente vai ver o que aconteceu, a gente já leu isso no texto, que ele resolveu compartilhar da verdade do evangelho que ele carregava, que era a marca dele em todos os lugares por onde ele chegava. A gente viu isso ao decorrer de Atos em todo o tempo, não só com Paulo, mas os outros apóstolos e discípulos de Jesus e os outros missionários, eles tinham como primazia e parte mais importante da sua vida compartilhar o evangelho por onde eles chegavam. Bem, ali naquela cidade, a gente vê, e o texto cita isso pra gente, duas religiões, dois grupos que viam o mundo de maneiras muito diferentes, o epicurismo e o estoicismo. Bem, para a gente falar rapidinho sobre essas religiões, só para a gente entender algo muito relevante lá na frente, a gente vê que o epicurismo ele era dado ao prazer, a viver e buscar uma vida de prazer, uma vida que não tem Deus, mas que busca viver bem, viver com prazer, não tem muita dor, a questão da dor ela não é valorizada, mas ela quer ter regalias aqui nesse mundo. Já o estoicismo, ele acredita em vários deuses. Quantos deuses possíveis, se isso te fizer bem, não tem problema. Acredita numa harmonia junto com a natureza, uma religião ligada, um grupo ligado à razão e à natureza e quantos deuses forem possíveis. Ou seja, para a gente diferenciar, os epicureus viviam a busca pelo prazer e viveu o acaso, já que não há Deus. E os estoicos enfatizavam a fatalidade, a submissão e suportar a dor. Era isso que eles pensavam. Bem, no seu discurso, Paulo, ele diretamente ataca essas filosofias que são colocadas ali. E aí a gente vai para o ponto número 4. O que Paulo disse para esse povo? Bem, enquanto Paulo, a gente vê uma estratégia missionária perfeita ali em Paulo. Paulo primeiro chegou nessa cidade, caminhou por ela, conheceu, viu todos os templos, conversou com as pessoas, tanto na praça pública quanto na sinagoga, depois lá no Areópago, mas ele, caminhando pela cidade, ele se deparou lá com um templo que era dedicado ao Deus desconhecido. As pessoas adoravam o Deus que elas não conheciam, mas havia um espaço reservado para esse Deus, por mais que eles não conhecessem e não soubessem quem era esse Deus. Bem, esse primeiro ele falou, ele quis comunicar para esse povo, olha, eu sei quem é esse Deus que vocês, provavelmente alguns de vocês adoram e que vocês sequer sabem quem é. Esse Deus é o Deus criador de todo o universo. Paulo vem atacar a ideia de que todos aqueles templos construídos ali na cidade de Atenas, todos esses lugares, eles são templos feitos pelas mãos de homens. Templos onde eles imaginavam, talvez, que é onde eles poderiam confinar a presença de algum Deus dentro de um templo. E chegando até ali, aquele Deus o abençoaria por alguma oferenda, por algum culto, por algum sacrifício oferecido. Paulo vem dizer pra gente, olha, o verdadeiro Deus, ele criou todo o universo, ele não pode ser confinado em um lugar, em um templo, feito pelas mãos de qualquer homem.
ele vem dizer para a gente, em segundo lugar, que Deus é o mantenedor da vida. Nós dependemos de Deus, é o que está dizendo no versículo 25. E não, Ele depende de nós. Não tem nada que a gente possa fazer que possa limitar esse Deus, não só no espaço físico, mas limitar a sua ação, o seu braço. Ele é quem nos mantém na sua própria mão. Terceiro, Paulo comunica para esse povo que Deus é o governador de todas as nações. Por quê? No versículo 26, a gente vê, de um só ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos. Ou seja, é Deus quem governa. Não é nenhum desses outros deuses, não são vocês que detêm de tanta sabedoria, de tanto conhecimento, e esse conhecimento, essa forma de pensar é exportada por todo mundo. Deus é o governador, é Ele que governa, é Ele que criou todas as coisas, é Ele que mantém a nossa vida nas mãos dEle e é Ele quem governa todas as nações. Quarto, ele disse para aquele povo que Deus é o Pai de todos os seres humanos. Ou seja, o Paulo vem trazendo aqui nessa pregação, nessa exposição das Escrituras, do Evangelho para esse povo, que não há, ele traz inclusive algumas citações de alguns dos filósofos e dos pensadores da própria Grécia, da própria Atenas, para poder trazer uma proximidade, contextualizar a mensagem para esse povo. Ele diz no versículo 28, pois nele, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Também somos descendência dele, é o que Paulo diz para esse povo. E essas falas são falas dos seus pensadores gregos para outras coisas. E ele está atribuindo a esse caráter de poder, de nos movermos, existirmos e vivermos todos de volta para Deus, colocando e situando as pessoas. Ele é o nosso Pai, Ele é o Rei de toda a terra. E por último, Paulo vai dizer para eles que Deus é o juiz do mundo todo, porque no versículo 31 ele diz, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, Paulo entra na cabeça daquele povo, Paulo consegue comunicar de uma maneira que eles entendem, de acordo com a cultura deles, mas não negocia em momento nenhum a mensagem do Evangelho. Toda a sua indignação a respeito da quantidade de deuses daquele povo, os deuses que ele encontrou por ali, olha para um lado tem um deus, olha para o lado tem Ártemis, que é a deusa Diana, tem a própria deusa Atena, Apolo, o deus Baco. Havia certamente templos para todos esses deuses e filosofias tão seguras de si, tão cheias de certeza, que a maneira de pensar e de viver a vida de acordo com aqueles deuses e com aquelas filosofias era a melhor maneira de viver. Estoicos, qual que é o nome do outro? Epicuristas e tudo mais. Eles tinham uma maneira de ver o mundo e ensinavam isso para as pessoas. Paulo vem desconstruir e dizer, olha, o meu Deus, o Deus a quem eu anuncio para vocês, e que alguns desses estavam dizendo, quem que é esse tagarela? Quem que é esse cara que está trazendo agora um Deus novo, mais um? Imagina eles pensando, será que a gente precisa de mais um Deus? E a gente quer saber. A gente viu ali no começo do texto que eles eram, de certa forma, um pouco fofoqueiros até, porque eles estavam ali para saber todas as novidades que aconteciam. Bem, eu aprendo muitas coisas com esse texto, eu quero destacar só duas, para a gente pensar e a gente refletir na nossa própria vida e como que a gente tem se colocado diante da vida que Deus tem nos dado. Logo no comecinho desse texto, aqui no versículo 16, nós vemos essa profunda indignação por Paulo. Você já sentiu isso? Indignado a gente fica a respeito de uma série de coisas, né? A gente fica indignado com relação à política, com relação ao nosso chefe no trabalho, com relação à postura das pessoas, como elas reagem. A gente está sempre indignado com alguma coisa. Mas você já sentiu essa mesma indignação que Paulo sentiu nesse momento? Ele sentiu indignação porque as pessoas não davam glória a Deus naquela cidade. Ele se sentiu profundamente transtornado porque havia espaço para o mais diverso tipo de deuses naquele lugar, menos para o Deus
verdadeiro. Mas aquelas pessoas, elas não conheciam a esse Deus. Tanto que no final do texto, ele vai dizer para elas que, olha, vocês não sabiam, né? Vocês não tinham o conhecimento. No passado, versículo 30, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Aquelas pessoas, elas não sabiam da mensagem do verdadeiro evangelho. Quando eu estive também na Índia, o meu coração ele ficava extremamente indignado, porque é uma quantidade absurda de deuses e de pessoas que entregam as suas vidas para aqueles deuses, dão o seu dinheiro, se submetem a cada coisa terrível. Não só na Índia, mas em tantas outras religiões que fazem daquelas pessoas escravas. Mas a mesma sensação veio no meu coração. Essas pessoas, elas não sabem. A porcentagem de missionários cristãos na Índia é muito pequena. A quantidade de testemunhas por aquele país é mínima. Paulo se viu naquele lugar. E trazendo agora para nós, para mim e para você. Você já sentiu essa indignação por Deus não ser glorificado? Você já sentiu um profundo... A palavra diz que Deus tem ciúme de nós, porque as pessoas... ele sentiu ciúme do seu povo, o povo que ele chamou de seu. Vocês são meu povo, Israel, e eu sou seu Deus. Deus deixou isso claro para eles várias vezes, mas várias vezes aquele povo se prostituiu, se deu em casamento com outros povos, se esqueceu do Senhor, começou a adorar outros deuses, criou próprias imagens para eles adorarem e se esqueceram do Deus de Israel, do Deus que tirou eles da terra do Egito. E eu fiquei pensando, será que eu já fiz isso? E eu quero que você reflita hoje. Será que você já fez isso? Será que você se colocou num lugar que era um lugar de dar a glória para outro Deus que não o seu próprio Deus? E mais do que isso, será que você já se indignou porque Deus não estava sendo glorificado ali no seu local de trabalho? Será que você já se indignou porque lá naquele ambiente da sua universidade, que é um ambiente tão complicado, com tantas ideologias, como era Atenas, como é a Grécia, será que você já se indignou e já quis levantar a bandeira do Evangelho, mas se envergonhou, mas se acovardou, mas não sabia como se colocar? Ele viu esses homens e mulheres ali em Atenas, homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus, dando a glória para outros deuses. Sabe, dando algo de muito precioso que Deus nos deu, que é o dom da vida, que é o fôlego de vida, que é a nossa força, que é a nossa saúde, desperdiçando, colocando isso aos pés de outros deuses. Muitas vezes a gente ora, santificado seja o teu nome, na oração do Pai Nosso, dizendo que Ele é santo, mas isso nem sempre é verdade no nosso coração, porque parece que a gente não se importa com o fato de que Deus não está sendo glorificado, de que o nome do Senhor não está sendo santificado como ele deveria ser. Muito menos fazendo alguma coisa para que esse nome se torne conhecido e seja então glorificado e santificado como ele deve ser, como o único que deve ser, e não há nenhum outro nome pelo qual nós fomos salvos, eu e você um dia. Você já sentiu esses ciúmes do Senhor porque outros deuses estão sendo adorados e o seu Deus não? Pensa nisso. Talvez seja algo para a gente analisar e pedir ao Senhor para o nosso coração queimar ainda mais de amor. Essa mensagem tem um nome tipo idolatria do coração. Nosso coração talvez esteja tão cheio de afetos, tão cheio de paixões por outras coisas e que o Senhor não é o lugar. Isso é uma crise de amor. Você não tem essa crise que Paulo teve, na verdade, porque talvez você não ame o Senhor profundamente, porque talvez Ele não ocupe o primeiro lugar no seu coração. E o outro ponto que eu quero lembrar, quero pensar junto com você, é sobre a idolatria. Esse era um povo idólatra. Tantos deuses, tantas imagens esculpidas, tantas filosofias, tantas maneiras de ver o mundo, tantas posturas baseadas naquilo que eles estavam entendendo que seria o correto. A idolatria
é a tentativa da gente confinar a Deus. De algumas maneiras diferentes. Limitando Deus. A gente pode limitar Ele num lugar. E Deus não pode ser limitado nem num lugar físico como esse aqui, nem numa pretensão de que Deus pode caber numa caixinha. E Ele é o Criador de todo o universo. A gente não pode tentar domesticar Deus imaginando que Ele depende da gente. Tal coisa que eu faço para Deus, Ele precisa, Ele espera, Ele designou os homens para fazer tal coisa. Não. Ele não é um Deus mimado que depende de cada um de nós. Ele é um Deus que não pode ser domesticado. Ele não pode ser alienado. Sabe aquela vez que você coloca a culpa em Deus? Que você está jogando a responsabilidade em Deus sobre as coisas? Você está dizendo assim, Deus está em silêncio, Deus não está fazendo nada, Deus se esqueceu. Você está rejeitando Deus, você está colocando Deus num lugar como se Ele não fosse soberano sobre todas as coisas. Você está alienando Deus para um espaço, para um lugar, imaginando que Ele está restrito à maneira como você o vê. Você vive a idolatria quando você destrona o Senhor. Quando você começa a reduzir Ele a uma imagem esculpida pela mão de alguém. Ou a uma maneira de ver a Deus como você quer ver e não exatamente como Ele é. Isso é muito importante, quero que você preste muita atenção nisso. Nós podemos criar um Deus para nós mesmos e esse Deus não ser o único Deus. É alguém que você criou do jeito que você quer. Eu prefiro um Deus amoroso. Mas sabe, o nosso Deus, o Deus verdadeiro, também é justiça. É um Deus justo, é um Deus que não suporta o pecado, um Deus que não pode coabitar no mesmo lugar com o pecado. E foi assim que Ele tratou o próprio Filho naquela cruz. Porque quando Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, o Pai o abandonou. Porque todo o pecado da humanidade estava concentrado sobre Ele. E agora que a gente tem muitos discursos polarizados na nossa filosofia atual, pós-moderna, muitos vão dizer, Deus é amor e é isso que importa, eu quero ficar só com essa parte de Deus. Eu não quero a outra parte da justiça, do juízo, das coisas difíceis, das coisas que eu preciso fazer, do meu esforço, da minha maneira, do meu comportamento. Não, eu quero ficar só com um Deus amoroso. Eu vou te dar uma notícia, você criou um Deus para você. Deus não pode ser manipulado, Deus não pode ser bom a hora que você quer, pai a hora que você quer, carinho e amor a hora que você quer, e nunca ser justiça e fidelidade a Ele mesmo, fidelidade à sua palavra. A idolatria, ela tenta minimizar esse abismo entre o Criador e a criatura. Sabe fazendo como? Como que essa idolatria funciona? É quando a gente quer colocar algo no lugar de Deus. Quando a gente quer criar alguma coisa, imaginar alguma coisa que é melhor para mim. E aí você cria esse Deus, um Deus falso. A gente imagina que essa coisa que a gente coloca no lugar pode controlar o próprio Deus. Ou melhor ainda, sabe essa coisa que a gente coloca no lugar, essa idolatria? Somos nós mesmos querendo tomar o controle das mãos dele. Sabe aquela coisa do videogame? Você está jogando ali o seu PlayStation, o controle está na sua mão. E aí tem um cara ali do lado esperando para jogar também, né? E aí, mas você não quer. Você quer continuar jogando seu FIFA, você quer continuar jogando seu Minecraft. Você quer ficar ali jogando. Você não quer passar o controle para o colega jogar, você quer continuar no controle. É do mesmo jeito. A gente não quer entregar o controle. A gente não quer deixar Deus ser Deus na nossa vida. A gente quer criar deuses para nós mesmos. E além de a gente criar um Deus falso e começar a adorar esse Deus da maneira como a gente imagina que é o correto adorar, a gente pode substituir Deus por outros deuses, que são, por exemplo, o sexo, a comida. Sabia que você pode colocar a comida no lugar de Deus?
Vê que muita gente faz isso, são cristãos devotos, são pessoas que frequentam a igreja, que têm os seus cargos na igreja, que discipulam, que oram, que pregam, mas o Deus deles é a comida. Ou até as coisas mais bonitas, como o trabalho. Quando o trabalho se torna a coisa mais importante. Mas eu venho na igreja nos domingos, mas eu dou meu dízimo. Inclusive, quanto mais eu trabalho, mais dízimo eu posso dar para a minha igreja. Alguns têm como Deus, no patamar, num pedestal, o lazer, o descanso, as viagens, o conforto, são as coisas mais importantes para essa pessoa. Elas querem ter prazer, elas querem descansar, afinal de contas elas trabalharam um ano inteiro, elas merecem esse descanso. A televisão, as séries, o Netflix, o Amazon Prime, até a igreja, a religião, o culto, o pastor pode se tornar o seu ídolo, sem contar nos pop stars, nos astros, tantas coisas. E isso é muito sério, meu irmão, isso é muito sério. Essa palavra é para nos confrontar, para que a gente analise, para que a gente se deixe ser sondado pelo Espírito Santo, de maneira que a gente destrone esses ídolos. Entenda isso. Esse é o mais importante que você precisa entender nessa mensagem de hoje. Quando você tem um ídolo, você tira Deus do trono, do seu lugar de honra, e coloca essa outra coisa no lugar de Deus. É isso que você precisa entender nesse dia. Talvez seja a sua família, talvez seja a educação dos seus filhos, do que é genuíno, talvez seja o lazer, você precisa descansar, talvez seja a comida, claro, você precisa comer, mas nada, nem ninguém pode ocupar o lugar que o Senhor tem no seu coração. Talvez hoje o Senhor não seja o primeiro lugar, talvez Ele não esteja no pedestal da fama, no primeiro lugar do pódio, quando a gente lembra dos Jogos Olímpicos, Ele não seja a medalha de ouro para você. Talvez haja uma confusão tremenda na sua cabeça, porque talvez haja muita angústia no seu coração, porque você tem servido a outros deuses, o Deus do dinheiro, o Deus do sexo, o Deus da luxúria, do conforto. E Deus não é o primeiro lugar. Eu quero te convidar nesse dia a sondar o seu coração, a pensar em que mais você tem depositado mais o seu tempo. Os aplicativos de celular hoje em dia você consegue ver quantas horas você ficou no Instagram, quantas horas você ficou no Facebook, e é extremamente revelador. Quanto tempo você dedica, por exemplo, a redes sociais, ou quanto tempo você dedica a fazer comida, a limpar a sua casa, e quanto tempo você dedica ao Senhor. Eu não estou perguntando quanto tempo você dedica vindo à igreja. Principalmente nesse tempo que a gente vive, aqui em junho de 2020, a gente não pode vir à casa do Senhor, ao templo, à casa de oração, à nossa igreja. Mas durante a sua semana, quanto tempo você dedica em oração? Nós temos orado às 18 horas todos os dias. Eu quero te encorajar a você intensificar esse seu tempo e passar mais tempo com o Senhor. Se 18 horas não é um tempo bom, 7 da manhã, 5 da manhã, meia-noite, mas passe tempo com o Senhor, priorize esse tempo e faça uma avaliação. Quanto tempo você tem dedicado a Ele, dedicado para o estudo, dedicado para a oração, dedicado para conhecer, para ouvi-lo. Nem sempre você vai conversar muito tempo, muitas coisas com o Senhor, mas talvez isso precise ser reavaliado na sua vida, na sua história, na sua rotina. Eu quero orar por você e te encorajar. Busca o Senhor enquanto você pode achar. Invoque o seu nome enquanto Ele está perto. Coração quebrantado e contrito, o Senhor nunca vai rejeitar. E o tempo para ver aonde você caiu e retornar ao seu primeiro amor, às boas obras, esse tempo é hoje. É hoje. Vamos orar? Senhor, eu te dou graças porque o Senhor nunca desiste de nós e o Senhor nos atrai com os seus laços de amor de volta para Ti. É maravilhoso nós termos sempre uma oportunidade de voltar atrás e perceber onde nós estamos. Mais do que isso, mais do que racionalmente fazermos isso, mas de ouvir a Tua voz e
destronar, Senhor, os ídolos do nosso coração. É isso que nós queremos, Pai. Queremos derrubar esses altares construídos, erigidos a qualquer outra coisa que não ao Senhor. Queremos dedicar a nossa vida completamente, Pai, a Ti. Queremos envidar os nossos esforços e a nossa vida para conhecer ao Senhor e fazer o Senhor conhecido. Assim como Paulo chegou naquela cidade e foi tomado de uma profunda indignação, Pai, nós queremos também ter o nosso coração cheio de indignação, porque o Senhor não tem sido adorado, porque as pessoas não conhecem o Senhor, e através dessa indignação ser transformada em testemunho para as nações da terra, Senhor. Usa-nos, Senhor, para isso. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar a idolatria no nosso dia a dia, a idolatria nos lugares. Peço, Pai, que o Senhor revele a cada um de nós onde o nosso coração tem depositado os seus esforços, a sua energia, Pai. E ajuda-nos, Senhor, a destronar, ajuda-nos nesse processo, a derrubar esses altares, a quebrar esses ídolos e colocar o Senhor de volta no lugar que é seu, que é só seu. E não há outro, Pai, que é merecedor de estar no primeiro lugar do pódio, de ganhar a medalha de ouro, senão o Senhor. Guia-nos na verdade, Senhor. Guia-nos na verdade. Por amor a Ti, para que o Senhor seja conhecido através da nossa vida, para que o Senhor seja louvado e glorificado, como um dia nós conhecemos e encontramos ao Senhor. Ajuda-nos, Pai, nessa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Eu amo a EBD porque eu posso encontrar meus amigos. Ouvimos histórias da Bíblia, oramos e cantamos. E também podemos ser a igreja e somos. Um super beijo. Eu amo meus amigos e quando só isso, quando era vira, a gente brinca. Oi, pessoal! Eu amo a EBD porque a gente aprende várias historinhas da Bíblia, a gente ora, a gente canta e um beijão! Oi, pessoal! Venha fazer a parte da EBD. Aqui nós aprendemos a palavra de Deus. Oramos, fazemos amizade, é muito legal. Todo domingo na Memorial. Tchau! Oi, gente. Eu gosto da EBD porque eu aprendo mais sobre Deus e porque eu fico com os meus amigos. Um abraço. Oi, tudo bem? Sou Ana Regina, membro da Igreja Batista Memorial de Jacarepaguá. Queria convidar você para participar da nossa EBD todo domingo às 11 horas da manhã. Gente, é muito bom, é um momento de aprendizado, de comunhão, onde nós temos estudado a Palavra de Deus. Esse ano a gente está estudando sobre o Novo Testamento. Então, queria convidar você para participar. É uma bênção nas nossas vidas, tá? Olá, pessoal! Vocês sabem quem foi Gamaliel? Não? Não acredito. Então, você tem que participar da nossa EBD urgente. Essas e outras dúvidas você vai tirar lá. Nós estamos esperando por vocês. Problema no aplicativo? Pergunte aos nossos irmãos que teremos o prazer em ajudá-los. Não percam tempo, hein? Aguardo vocês lá, hein? Meu irmão, minha irmã, o que você tem feito às 18 horas? Eu espero muito que você esteja orando. Nós, como igreja, todos os dias, 18 horas, temos separado um tempo para orar, para buscar a Deus, para nos curvarmos diante da Sua Majestade, para nos arrepender dos nossos pecados. É tempo de dividir a nossa carga pesada de vida diante dos pés daquele que é o Senhor da graça e da misericórdia. Então separe esse tempo na sua agenda, junto conosco, se una a um grupo já muito grande empenhado em orar.
em buscar a Deus. Vamos estar todos unidos nesse mesmo horário, com o mesmo espírito, com a mesma dedicação, com o mesmo ímpeto de buscar a Deus, suplicar a Ele, colocar as nossas ansiedades, os nossos temores, mas também agradecer pelas dádivas, por mais um dia de vida. E é importante isso, por esse momento que vivemos, para aquecer o nosso coração junto àquele que é o Senhor do todo amor, de toda esperança. Convido você, marque aí esse horário no seu celular, ponha para despertar 18 horas, separe esse tempo para estar em comunhão íntima com o Senhor da sua vida. Queridos, vamos louvar o Senhor agora com uma canção bem antiga, mas o meu desafio para você é louvar com as palavras que vêm do coração, não da canção. Louve o Senhor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que
Que maravilha, meus irmãos, que culto maravilhoso. Como é bom a gente estar juntos, como é bom a gente ter o nosso coração aquecido pela música, pelos louvores ao Senhor, pela palavra de Deus que nos muda, que nos transforma. Que seja assim a nossa caminhada. E eu quero te convidar a compartilhar esse link com muitas pessoas, para todo mundo ouvir essa mensagem, participar desse culto. Já dá like aqui embaixo, olha, não esquece, dá o like aqui embaixo. E a gente vai viver uma semana maravilhosa. Você viu aí nos nossos avisos, a gente tem sementes acontecendo essa semana, a gente tem reunião do Outside, encontro do Outside às sextas, a gente tem o nosso culto de oração de quinta-feira. Participa enviando o seu pedido de oração e estaremos juntos todos os dias às 18 horas, orando onde quer que você esteja, consagrando nossa vida a Deus. Vamos fazer então a oração final para a gente terminar esse momento aqui, mas o culto não acaba. A gente vai viver em culto durante toda a semana. Vamos orar? Pai, eu te peço por cada irmão, cada irmã que participou, que congregou conosco virtualmente nesse culto. Que a sua graça, que a sua paz encontre cada coração, encontre as nossas necessidades, encontre as saudades que nós temos do Senhor, as saudades que nós temos dos nossos familiares e dos irmãos, de estarmos juntos, Pai, e que o Senhor continue, assim como o Senhor tem feito até agora, provendo todas as nossas necessidades, Pai. Eu consagro ao Senhor a semana de cada um de nós. Nós queremos viver em novidade de vida, em amor e em realidades, Pai, nos lembrando de que o Senhor está sempre presente conosco. Não nos deixe esquecer isso. Muito obrigado, Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa semana. Coloca boa semana aí para todo mundo aí no chat. Vamos juntos. Deus te abençoe.